E aí, ó, a gente vai começar com a pergunta principal, a primeira pergunta que a gente fez, tá? Sabendo que o coronavírus é um vírus de RNA e cadeia positiva, explique por que está sendo difícil para a comunidade mundial encontrar uma vacina eficiente para esse patógeno. E aí eu queria saber de vocês, alguém aí tem, tem condição de responder? Alguém quer tentar responder? Levantar a mão aí e responde. Oi, professor. Eu pesquisando depois, eu consegui ver, porque sendo de RNA, ele se multiplica muito rápido, não é? Uhum. E aí, como é que eu poderia fazer para encontrar uma vacina eficiente contra isso? Porque, inclusive, nas respostas tinham lá, algumas pessoas ficaram com zero. Por quê? Porque pegaram a resposta lá do Braille, que eu expliquei para todo mundo que não era para pegar. Além disso, procuraram resposta em outros lugares que não era necessário procurar, porque você lia a resposta e interpretava. Eu disse a vocês na sala. Leiam na internet, pesquisem na internet, mas interpretem, não botem do jeito que está lá. E muita gente botou e acabou ficando com zero, tá? Se você recebeu zero, foi por conta disso daí. Porque eu achei o seu site e eu botei lá. Então, deixa eu falar aí para vocês, ó. O coronavírus, por ele ser RNA positivo, ele vai acontecer esse processo daqui, que é o processo em que eu tenho um RNA positivo, no caso aí a gente chama RNA positivo, RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele já faz a função sintética dele assim que entra na célula. Então, como é que poderia ser a resposta, mais ou menos? Se eu quero combater ele, eu quero criar uma vacina, a probabilidade de eu criar seria combater esse RNA que está chegando. Porém, como esse RNA é muito parecido com o nosso RNA mensageiro, isso daí está deixando difícil a comunidade científica achar a vacina. Entenderam? Então, ó, a vacina seria nesse RNA, porém ele é parecido com o nosso. Então, como os dois são parecidos, eu não tenho uma vacina para destruir eles. E aí, por isso que fica difícil para mim interpretar um pouquinho essa possibilidade. Deu para entender assim ou não? Deu. Ó, só lembrando que o RNA eu tenho três tipos, tá? Eu tenho o RNA chamado de mensageiro, que é o RNA, deixa eu botar aqui a setinha, spotlight. Ó, o RNA mensageiro, que é esse daqui, certo? Ele serve como um fuxiqueiro. Ele sai lá do meu DNA, eita, voltei. Ele sai lá do meu DNA, e aí quando ele sai do DNA, ele vai direto para o citoplasma da célula fazer a função de síntese proteica. O segundo RNA que a gente tem é esse daqui, que parece um Tzinho, parece aquele coisinha de trem que ficava subindo, descendo para perguntar para quem nunca viu, tranquilo. Mas esse Tzinho daqui, que a gente chama ele de RNA transportador, ele pega os nucleotídeos, que são essas bolotinhas, os nucleotídeos não, os aminoácidos, que são essas bolotinhas aqui, e aí essas bolotinhas ele transporta até esse terceiro RNA, que é esse azulzinho, que a gente chama ele de RNA ribossômico. Então eu tenho três tipos, o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O transportador pegou o aminoácido, vem para o ribossoma que vai formando aqui, ó, esse cachinho. Esse cachinho nada mais é do que a proteína que eu vou formar. Então, quando a gente está falando do vírus de RNA, o vírus seria esse RNA mensageiro, que ele chega na célula e já manda fazer um monte de outras cápsulas para o próprio vírus. Lembrando que o vírus ele tem uma cápsula proteica e um material genético como principal fonte deles, tá? Então, a estrutura principal do vírus é cápsula proteica, material genético, não importa qual seja, o RNA ou o DNA. O vírus do corona está complicado porque ele é RNA mensageiro e já faz direto a construção de novos outros RNAs. Tudo bom? Ô, Posso professor, pode falar? repetir de novo, por favor? Não Qual entendi parte, Lua? direito. Ah, que o senhor falou agora. Não entendi Os direito. três RNAs? É, Pronto, ó. O RNA mensageiro, esse daqui, dá para ver o pontinho vermelho? Deixa eu botar de dá. canto, fica melhor. Tá. Ó, o RNA mensageiro. Oh, meu Deus, onde é que tá? Ah, É em cima da seta verde? Ô, não, é o coisinha para eu poder. Ah, aqui. Para eu poder escrever, achei. Então, ó, o RNA mensageiro tá branco, tá horrível.
O RNA mensageiro é esse daqui, ó. E aí esse RNA mensageiro, normalmente ele sai do DNA. O DNA copia ele no processo de tradução e aí cria um RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo, que é essa região daqui, ó. Ele sai do núcleo e ele vai, então, em direção ao citoplasma, para poder encontrar esse outro RNA grandão, que a gente chama de RNA ribossômico. O ribossômico ele serve como local, como se fosse o quartel-general. O mensageiro chega, que é o fuxiqueiro, o quartel-general fica lá preparado e os transportadores, que são esses, vão pegando aminoácido para trazer para esse RNA transportador, para esse RNA ribossômico. Então, bota em silencioso porque está com a TV ligada. Aí, ó, o RNA transportador trouxe o aminoácido, encontrou o RNA ribossômico, que aí, ó, gruda nele. Aí fica aqui o aminoácido e ele fica guardado nele. Aí o RNA mensageiro vai passando. Tuc, 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 tuc. Quando ele vai passando, ele tem como se fosse uma trinquinha. E nessa trinca de 3 nucleotídeos, ele vai acabar encontrando o RNA transportador. E aí, esse RNA transportador aqui vai levar um aminoácido. E aí forma a minha proteína, que é isso daqui. E aí, lembrem que o vírus, ele tem proteína mais material genético. Isso daí é o principal de um vírus, a proteína e o material genético. Tem que ter os dois. Então, se eu estou chegando no material genético, que é o RNA mensageiro, já direto no meu citoplasma, quando chega aqui, ele usa tudo que tinha na célula para poder funcionar para ele. E aí, o que vai acontecer é que eu já tenho o material genético sendo utilizado e a proteína agora sendo criada. E aí eu faço um monte de vírus. E aí, por isso que o corona consegue se replicar tão rápido. Porque ele usa tudo da nossa célula para poder se reproduzir, tá? Aí, outro detalhe. A pergunta dizia como é que eu vou deixar eficiente uma vacina contra esse patógeno, porque está difícil de achar. Se eu conseguir quebrar esse RNA mensageiro aqui, se ele parar de existir, significa dizer que eu vou parar de possibilitar o vírus de fazer isso daqui. Porém, eu só consigo fazer isso se eu conseguir identificar exatamente o meu RNA mensageiro que está vindo lá do vírus. O problema é, ele é bem parecido com o nosso. E aí, por ele ser bem parecido, a gente não tem como fazer isso no primeiro momento. Por isso que existem vários estudos, estão começando a identificar a carga genética de cada um dos vírus de RNA, de cada um dos coronas que a gente tem. Então, no Brasil já tem 3 cepas, nos Estados Unidos tem várias cepas, na Europa várias, na China várias. Então, todas as cepas têm que ser avaliadas, porque o material genético vai mudar um pouquinho, pelo menos, para a gente poder fazer uma vacina eficiente, ok? Dúvida? Samuel, deu para entender? Deu pra entender, professor. Obrigado. Não somente o coronavírus é um vírus capaz de causar vários estragos mundiais, mas outras viroses também são de extrema precaução para o governo brasileiro. Indique 2 dessas viroses e um dos principais sintomas que ela pode causar. Eu deixei bem claro o que eu estava querendo aí. Acho que deu para entender, né? Eu queria 2 viroses, 2 bem bonitinhas. Deixa eu fazer aqui um círculozinho, ó. 2 viroses e um sintoma. Se eu queria 2 viroses e um sintoma, não adiantava você listar 50 viroses. E não adiantava você dizer febre é um sintoma clássico dessas 2 viroses. Quem falou isso ganhou metade da questão. Porque o que eu pedi foi 2 viroses, então você podia falar qualquer uma das 2, e um sintoma. Por exemplo, quais viroses eu poderia citar? Qualquer uma dessas daí. Se você citasse qualquer uma delas, elas são classificadas pelo governo brasileiro como endêmicas. Aí tem que tomar cuidado. Então, cita 2 dessas daí e bota, por exemplo, hepatite, lesão hepática, lesão no fígado, gripe, espirro, febre, qualquer um dos sintomas principais, HIV, declínio da Eu não sabia imunidade. não que dengue era um vírus. Oi? Não sabia que dengue era um vírus. Pronto, a dengue é um vírus causado pelo bringuelim do Aedes aegypti, tá?
O mosquito, na realidade, é só o vetor e a doença é um vírus que acaba vindo para o corpo da gente. E ela é bem perigosa É também, rocha. principalmente se ela chegar na parte hemorrágica. Ok? Tranquilo, Uhum. pessoal? Uhum. Alguma Sim. dúvida sobre isso? Não. Entenderam por que que alguns não ficaram com notas muito boas? Uhum. Porque eu disse a vocês, ó, 2 viroses e um sintoma. Tentem interpretar um pouquinho melhor como as perguntas estão sendo, porque eu vejo muito que está tendo muito erro, não só de vocês do primeiro, mas de todas as salas. E é isso, de você não interpretar bem a pergunta, não saber o que ela está perguntando e responder tudo. E aí, nesse tudo que você responde, nada está sendo respondido e você acaba perdendo. Eu fui bonzinho porque em outros tempos eu cancelava, viu? Você respondeu errado, não respondeu do jeito que eu pedi, era 0. Mas eu tô sendo mais besta e tô liberando para vocês, tá bom? Graças a Deus. Pois é, eu sou legal. Então, ó, eu trouxe algumas perguntas pra gente tentar responder, tá? Então, eu preciso... Deixa eu ver o que é que alguém tá falando aqui. Chat. Ó, a AIDS... Júlia me perguntou aqui se a AIDS, ela era... Que ela viu em algumas pesquisas e tal, dizendo que a AIDS era considerada uma virose. A AIDS não é uma virose, tá? Quando a gente está falando de AIDS, a gente está falando da síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma síndrome, é a doença. A virose é o HIV, certo? O vírus é que causa a virose. E aí, quando a gente fala da AIDS, é quando a doença já aconteceu e aí você tem uma síndrome sendo gerada, certo? Então, quando começa a cair sua imunidade, você entrou em AIDS, você entrou no processo de perca dessa imunidade. E aí, por isso que ela não é considerada a virose, ela é a síndrome causada pela virose. A virose é o HIV infectando sua célula e causando todos os problemas que é a destruição dos linfócitos. Ok? Deu para entender, Júlia? Sim. Deu. Obrigada. Nada. Então, ó, continuando. Vamos lá. Primeira questão. Apesar de não saber que a raiva... Inclusive, deixa eu pegar aqui o papelzinho, que aí a gente vai dando notas para quem quiser ajudar. Apesar de não saber que a raiva era causada por um vírus, Pasteur realizou vários experimentos para desenvolver uma vacina contra essa doença. No experimento inicial, que não deu certo, ele recolheu saliva de cães infectados e inoculou dentro de um recipiente de vidro, um balão, contendo meio de cultura, água e nutrientes. Esse experimento não deu certo porque o vírus, letra A, é um micro-organismo envelopado, letra B, intensificou sua virulência, letra C, atenuou sua patogenicidade e letra D, é um metabólico dependente, é metabolicamente dependente. Qual é a resposta? Eu Bora. acho que é No chat, a letra B. digita. Cauã, tu é de que sala? Mas Que bota? Cauã, tu é de que sala do D é? Diz, Raíssa. Ele é do D. Eu acho que ele é do D. Pronto. Eu acho. Eu Ô, velho, não acho. sabia botar no chat. A resposta certa foi a de Cauã. Cauã do B, do D, é isso mesmo. E Meio tem ponto. Cauã no D? Ó, resposta Tem, correta. mulher. Raíssa, tu tinha levantado a mão, diz aí. É pra colocar no chat? Legiane! Quando abrir, você vai colocar no chat Olha, a mandou uma mensagem pra... resposta e sua sala, entendeu? Bota lá, Certo. letra tal, primeiro tanto, certo? A resposta certa é a letra D, já foi, não mandem mais não. Então, ó, Aham. primeiro vamos conversar sobre a questão A. Por que não é essa a resposta correta? Ó, o experimento não deu certo. Pasteur tentou fazer o experimento e ele não deu certo. Lembram quem é Pasteur? Já ouviram falar desse carinha? Não. Pasteur, ele fez um processo chamado de Não, nunca ouvi. pasteurização. Quando você ferve, por exemplo, quando tu ferve o leite, para ele não azedar, o que tu tá fazendo é matando os micro-organismos que estão no leite, para que eles não se desenvolvam e não se desenvolvendo, eles não gerem a destruição das proteínas do leite, eles não façam com que o leite fique podre, tá?
Então, quando você aquece alguma coisa para matar o micro-organismo dele, você está pasteurizando. E quem desenvolveu isso foi Pasteur lá no começo do desenvolvimento da ciência, da química como um todo. Da química e da biologia. Na realidade, quando estava separando a química, física e biologia das ciências naturais, tá? Então, lá em 1000 bolinhas para baixo, que nem sei qual é a data exata, Pasteur acabou desenvolvendo essa técnica. E aí ele pegou o vírus da raiva e tentou fazer com que esse vírus ele fosse reproduzido. E aí ele não conseguiu fazer porque ele botou dentro de um balão água e nutrientes. E aí, ó, o micro-organismo ser envelopado não faz diferença nenhuma para não ter conseguido, por conta do balão e da água e nutrientes. Por quê? O envelope serve como resistência para ele, certo? Intensificou sua virulência. Intensificar é aumentar. Aumentar a capacidade. Eita, que isso é horrível. Aumentar a capacidade de causar uma doença, de infectar as outras pessoas. Então, não. O Pasteur não conseguiu, não foi por conta disso, não teve nada a ver. Atenuou. Alguém sabe o que atenuou? Não. Atenuar é diminuir, minimizar. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Atenuar é minimizar. Então, minimizar a patogenicidade. Uma coisa patogênica é uma coisa que causa doença. Então, quando Pasteur fez o experimento, ele não diminuiu a patogenicidade do vírus, não. O vírus continuou do mesmo jeito. A única diferença é que a gente tem que lembrar que ele utilizou água e nutrientes. E aí, quando a gente utiliza água e nutriente, o problema grave que vai acontecer é que o vírus, ele é um parasita. Então, se eu tenho um parasita intracelular obrigatório, letras ótimas, né? Eu tenho que colocar células para que esse vírus se desenvolva. Como o Pasteur só utilizou o balão volumétrico, água e nutriente não servem para ele desenvolver, porque ele não é uma célula. Ele precisa primeiro de célula para desenvolver. Então, como ele não é uma célula, ele é metabolicamente dependente, o que a gente vai ter é isso daí. Vírus são organismos acelulados, ou seja, não apresentam estrutura celular, ponto. Com relação aos vírus, é correto afirmar. Giovana, diz aí a tua resposta, qual foi? Ó, a resposta de Giovana foi essa daqui, ó. Precisam necessariamente estar dentro de uma célula viva para se reproduzir. Acabei de explicar isso. Então, a letra A. Apresenta duas moléculas de ácido nucleico, DNA e RNA, em sua condição básica, as quais são protegidas por uma cápsula proteica. Cápsula proteica, certo? Apresentam ácido nucleico, certo? Porém, apresentam duas... Tá errado. Existem vírus de RNA e vírus de DNA. E aí, eu posso ter os dois? Existem pouquíssimos vírus que sim, mas pode. Porém, normalmente, ou eu tenho DNA ou eu tenho RNA. Ok? Letra B. São capazes de se reproduzir de forma independente, ou seja, não necessita estar infectando outra célula viva. A gente corta esse daqui, não necessitam, e eles são incapazes. Certo? Letra D. Doenças como catapora, sarampo e tuberculose são causadas por vírus. Por que essa não está correta? Porque tuberculose não é? Isso, tuberculose é causado por uma... Sei não. Só sei de mais vírus. Por alguma coisa, né? Uma bactéria. Bactéria nas coisas de pulmão. Ó, a tuberculose ela é causada por uma bactéria, sendo assim ela não é considerada um vírus. Então, por isso que essa está errada. E letra E. Durante uma infecção, a cápsula proteica do vírus também penetra na célula hospedeira, juntamente com seu material genético. Ó, esse também daqui é o complicado da história. Ela pode penetrar. O normal é que ela seja jogada fora, certo? Mas pode ser que aconteça uma penetração. Mas normalmente essa cápsula ela é jogada fora, ela é expelida. E aí, como ela é expelida, a gente tem os vírus aí, tendo só o material genético sendo colocado dentro da célula. Como resultado das mudanças climáticas, bem como da fragilidade do sistema imunológico decorrente da má alimentação e do uso indiscriminado de medicamentos,
observa-se o aumento do número de casos de diversas doenças, dentre elas as viroses. Infecções dessa natureza são causadas por centenas de tipos virais oportunistas. Sobre esses parasitas, no caso as viroses, marque a opção falsa, letra A. O DNA e o RNA sempre ocorrem simultaneamente em um mesmo vírus, protegidos dentro de um capsídeo. Letra B. Os vírus são considerados parasitas intracelulares, pois precisam de células vivas para realizar suas atividades metabólicas. Letra C. Os vírus são parasitas altamente específicos, compostos basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. E letra D. Ao injetar um material genético no interior das bactérias, os fagos bloqueiam a atividade da maioria dos genes dessa célula. O DNA e o RNA sempre ocorrem simultaneamente. Eu acabei de responder para vocês que não é sempre que ocorre e simultaneamente, principalmente. O que perguntou foi a opção falsa. Então, o falso é o DNA e o RNA nem sempre ocorrem em um mesmo vírus, protegidos dentro de um capsídeo, ok? Então, os vírus são considerados parasitas intracelulares? São, pois precisam de células vivas, sim, para realizar atividade metabólica, sim. Os vírus são parasitas altamente específicos, certo? Porque, por exemplo, o coronavírus ele age somente nas suas vias respiratórias, ele não age na sua pele, por exemplo. Se você tocar em catarro, em espirro, em qualquer coisa de alguém com corona, você só vai se infectar se você botar a mão na boca, em alguma parte da mucosa do seu corpo. Mas se estiver na sua mão e você lavar, ele simplesmente vai embora, tá? Composto basicamente por proteína, sim, e ácido nucleico, sim, que pode ser o RNA e o DNA. E ao injetar o material genético no interior das bactérias ou fagos, das bactérias, era para ter uma vírgula aqui. Os fagos bloqueiam a atividade da maioria dos genes dessas células. Os fagos que a gente fala são vírus chamados de bacteriófagos. São vírus que comem bactérias, que é o que vocês vão encontrar no livro de vocês, se vocês derem uma olhadinha lá. Eu não falei sobre os fagos porque ele não é o foco no momento, mas os fagos são os principais que a gente observa normalmente quando está estudando esse tema. E aí, o que a gente observa desses fagos é que eles entram, eles dominam tudo daquela célula, então sim, eles acabam bloqueando toda a atividade normal da célula, criando somente a atividade dele, ok? E aí, para a gente finalizar agora, alguma dúvida nessa questão? Não. Então, para a gente finalizar agora, apesar dos esforços de numerosas equipes de cientistas em todo o mundo, uma vacina contra a gripe que imunize as pessoas a longo prazo ainda não foi conseguida. A explicação para isso é que o vírus da influenza, o causador da gripe, sofre constante mutação. Por que essas mutações diminuem a eficácia das vacinas? Bora lá tentar responder agora no chat. Ô, professor, Hoje, Raíssa. e o vírus que está aqui no Brasil, do coronavírus, já é diferente do vírus que estava na China? Sim. O coronavírus, ele tem uma diferença da gripe seguinte. Normalmente, quando a gente está falando de um vírus, a gente tem a possibilidade de mudança desse vírus. E a mudança ela vai acontecer na superfície dele. Certo? Então, mudou a superfície dele, como a vacina ela é específica para aquele vírus. Se mudar a superfície, mudou aquela vacina. O da gripe, ele muda muito. Então, é muito mais difícil a gente conseguir uma vacina específica para a gripe. Por isso, todo ano tem campanha de vacinação contra a gripe para os idosos, para os mais jovens e tal. Quando a gente fala do corona, essa mutação ainda não está tão intensa. Eu tenho cepas diferentes, cepas é grupos, como se fosse um monte de grupo diferente de vírus. Eu tenho vírus diferentes, porém, ainda assim, a vacina faria efeito se eu conseguisse um vírus fazer efeito em todos os outros, tá? Porque a mudança que teve no corona não foi uma mudança estrutural intensa. É mudança de tipo, o RNA que está aparecendo é um pouquinho diferente do RNA que tinha lá na China, que é um pouquinho diferente dos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente da Europa e da África. Então, todos os vírus do mundo são um pouquinho diferentes, mas todos ainda são o corona, do mesmo jeito que apareceu na China, na infecciosidade dele. Então, quando a gente está falando do processo infeccioso, é igual, não mudou nada. A estrutura externa está mudando aos poucos, tá?
E aí, isso não é uma coisa, ah, meu Deus, vai dar merda, corona vai ser complicado. Não, não é tanto estresse ainda não. Com uma vacina que eu consiga colocar em um, eu ainda consigo colocar nos outros. A gripe é que é totalmente diferente. A gripe, ela é mais virulenta e ela é mais mutável, que é diferente do corona, tá? Então, nesse caso aí, ó, por que é difícil a longo prazo a gente ter uma vacina da gripe? Porque ela sofre muitas mutações, como a Raíssa falou. Então, como eu tenho um vírus mutando demais, as vacinas não conseguem entrar nele e aí eu não consigo fazer o processo de liberação dessa doença, ok? Bora lá, ó. Aqui está a estrutura dos vírus, tá? Para a gente poder identificar. E, ó, essa areazinha daqui é o que eu estou falando dos receptores. É a parte externa do vírus que às vezes tem a mutação dele, certo? Então, são esses cotonetezinhos que estão em cima que são os que são mutados. Aqui internamente, o meu material genético. Nessa imagem, a gente não está vendo ele direitinho, não, tá? A gente está vendo algumas proteínas aqui, ó, de estrutura dele. Mas, ó, existem vários tipos de vírus que podem aparecer. Pode ser vírus com estruturas mais poliédricas, pode ser vírus que pareça mais um bastonete, vírus mais circular. A gente vai ter uma variação muito grande e o tipo de material genético também vai variar. Por exemplo, da hepatite, é de RNA. Quando a gente fala da hepatite B, já varia, que vai ser de DNA, certo? Então, a gente vai vendo as variações que aparecem nos vírus, dependendo da doença específica que a gente está trabalhando, ok? E para a gente finalizar, a próxima aula será desses temas aí.